Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E hoje estamos aqui com o canal do Gustavo Gaei, todos os créditos ao canal dele. O link está aqui na descrição e no comentário fixado. Pessoal, e para quem apoia o canal, já deixa o seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para você ser notificado de todos os nossos vídeos aí. É muito importante que você deixe seu comentário, a sua opinião, que ajuda demais o vídeo a engajar e chegar para mais pessoas. Então já deixa um bom dia, uma boa tarde, um oi aí, que ajuda demais. E sem enrolações, vamos direto ao vídeo. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz porque hoje a gente teve duas vitórias inesperadas em situações que nós já imaginávamos que seria uma derrota garantida. Não sei se vocês sabem, mas há algum tempo tem um senador em Goiás que criou um processo para me caçar e até me prender usando o Alexandre de Moraes, o senador Vanderlan Cardoso, no qual ele saía espalhando para Goiás inteiro que o processo que ele tinha contra mim, e realmente tudo levava a crer que isso ia acontecer, do jeito que o processo estava sendo usado, né? Porque eu chamei ele de vagabundo num vídeo, em 1º de fevereiro de 2023, meu primeiro dia como deputado federal aqui nesse gabinete, porque ele votou a favor do Pacheco e ele foi um senador que eu havia votado nele. Mas resumindo, ele, usando Alexandre de Moraes, o ódio que Alexandre de Moraes tem pelos deputados da direita, ele ia conseguir que eu fosse cassado. O processo, a ação penal já estava nos trâmites finais, alegações finais, está pronto para acabar. E nós conseguimos hoje, de forma surpreendente, que esse processo fosse suspenso até o final do meu mandato, através da CCJ, naquele mesmo dispositivo que foi usado pelo Ramagem. Foi unânime a votação. Se eu não me engano, só 3 pessoas falaram contra. Nós tivemos o apoio de todos os partidos, republicano, o PSD, que é o próprio partido do Vanderlan, ficou do meu lado, União, PP, o PL, obviamente. Então, assim, foi uma vitória impressionante. Obviamente, primeiro é aprovado na CCJ e depois no plenário, mas pelo que eu já percebi, nós vamos conseguir aprovar no plenário também, então já é meio caminho andado, e era difícil imaginar que isso pudesse acontecer, e aconteceu, gente. O Vanderlan contava com a minha cassação ou prisão para que ele pudesse, na cabeça dele, ele está em último colocado nas pesquisas para Senado, e eu estou em primeiro lugar. Então, na cabeça dele, daquelas pessoas que me odeiam em Goiás, eu tenho que ser preso ou cassado, senão eles não teriam chance. Cajuru mesmo falou que nem seria candidato se eu não fosse cassado. Então eu acho que vai ser hoje está sendo um dia muito triste para eles, e eu não posso, eu estou registrando, gravando esse vídeo para registrar que cara, Deus, isso foi interferência divina. Quero agradecer aqueles que me ajudaram, principalmente o Valadares, deputado Valadares, o Ismael Alexandrino de Goiás, que mesmo sendo do PSD, do partido do Vanderlan, foi peça fundamental para a gente conseguir essa vitória hoje na CCJ, Zulco e todos aqueles que me ajudaram. Foram muitas pessoas, Sócines, que se envolveram para ajudar, para fazer uma mobilização para que a gente pudesse suspender esse processo contra mim, que está nas mãos do Alexandre de Moraes, e que era o processo que Vanderlan e a imprensa de Goiás saía falando para todo lado que ia me caçar. Eu agradeço a todos que ajudaram, a minha equipe e meus advogados. E aí, como se o dia já não tivesse bom bastante, hoje também foi julgado um caso contra mim do PT no Conselho de Ética, e esse caso foi aquele tweet que eu fiz falando sobre a Gleisi Hoffmann e o Lula, onde eu estava, na verdade, criticando o Lula, mas o PT quis dizer que eu estava atacando a Gleisi Hoffmann, mas não era uma crítica ao Lula, né? E o fato como ele ofereceu a Gleisi Hoffmann numa situação lá. Mas resumindo, nós vencemos o Conselho de Ética também. Eles apostavam que eu seria caçado no Conselho de Ética. É impressionante, gente. O tanto de gente está querendo me caçar e me prender. E nós vencemos por 9 votos a 6, foi arquivado. Então, as duas grandes ofensivas que o sistema estava usando para me derrubar, uma está praticamente neutralizada e a outra já foi arquivada, já era. Então, é um dia de vitória. Tudo leva a crer que eu vou continuar aqui dando trabalho para o PT, para a esquerda, para mercenários, e muito provavelmente, do jeito que as pesquisas estão, tenho grandes chances de ir para o Senado em 2027, onde a gente vai poder bater de frente com a ditadura da toga que tem nesse Brasil, que é o nosso grande objetivo, resgatar a nossa liberdade e voltar ao normal, né? Voltar ao Brasil ao normal. Então, assim, sinceramente foram 2 vitórias que eu achava que não iriam acontecer, e aconteceram no mesmo dia. Olha que curioso, no mesmo dia.
Deus é grande demais. Agradeço a todos que rezam por nós, que oram por nós. Eu tenho certeza que isso interfere. Deus escuta essas orações e atende a elas, né? Tô muito feliz, gente. Assim, já tinha um tempo que eu andava com esse peso nas costas. Infelizmente, o Vanderlan quis jogar um jogo muito sujo, né? Usar o Alexandre de Moraes para prender o seu adversário político. Infelizmente, eu acredito que o tiro saiu pela culatra. Foi terrível o que ele fez. O próprio partido dele ficou do meu lado, né? Que Deus o proteja, né? Eu espero que Deus tire do coração dele essa vontade de fazer coisas. Vou nem falar nada, não, cara. Vamos só aproveitar essa vitória. Foi muito bom. Vou continuar dando trabalho, pessoal. Vou continuar dando trabalho. Um abraço. A pior coisa que pode acontecer com esse governo do Lula é essa situação entre Brasil e Estados Unidos serem resolvidas, o diálogo resolver a animosidade. Lula sabe disso e hoje, mais uma vez, ele toma uma atitude, o governo brasileiro, para enterrar qualquer possibilidade de pacificação. Lula quer tá aí fácil. O Lula quer mais sanções para usar isso de forma política. Ele está vendo que conseguiu manipular a opinião pública de certa forma para melhorar a sua aprovação, então ele quer colocar o Brasil em rota de colisão com os Estados Unidos e tem a imprensa do lado dele para colocar a culpa na direita. Mas vamos lá. Você sabe qual foi o primeiro ato que criou essa animosidade diplomática entre Brasil e Estados Unidos? Foi logo no início do governo Lula, quando o Brasil decidiu liberar que um navio do Irã atracasse aqui. O Irã, gente, ele é o inimigo do mundo livre, tá? Ele é o país que financia grupos terroristas, que financia Hezbollah, Al Jazeera, Al-Qaeda. O Hamas é financiado, Jihad Islâmica é financiado, Houthis é financiado por Irã. Então, o primeiro ato que causou o início dessa briga entre Brasil e Estados Unidos foi justamente no momento em que o navio do Irã atraca no porto do Rio, né? Olha só, e gera reação de autoridades dos Estados Unidos. Pouco tempo depois, Lula manda o seu vice-presidente, aí a parte curiosa, o único representante de um país democrático a participar de uma sessão de posse do presidente do Irã. Aí você tem essa vergonha. Esta é a foto mais vergonhosa da história do Brasil no que diz respeito à diplomacia mundial. Você tem ali o Alckmin ao lado dos principais psicopatas, líderes de grupos de terroristas do mundo. A maioria deles, inclusive, já foram executados, graças a Deus. Então agora lá junto com o pai da Dilma. E aí, quando começa a surgir a possibilidade dessa animosidade com o Brasil ser resolvida, o que o Lula faz? Gente, isso é caso pensado, isso é estratégia. Lula decide liberar que um navio do Irã, só que dessa vez é um caso pior, é um navio sancionado pela OFAC, ou seja, pela Magnitsky, por ser um navio que ajuda o exército do Irã, de uma empresa que financia o exército do Irã, um exército terrorista. E ele libera esse navio para atracar no porto de Santos, acredito, né? Vou filmar aqui. Exatamente. Um navio está atracado no porto de Santos, em Santa Catarina. Isso é proposital. Isso é um escândalo que chega nos Estados Unidos e aí o Marco Rubio olha para isso e fala, não tem diálogo. Que é o que o Lula quer. Lula quer fechar as portas de comunicação, fechar as janelas, para que justamente os Estados Unidos continue avançando nas sanções, nas tarifas, e o Lula possa usar isso como grande guerreiro da soberania. O que é soberania para o Lula? É usar o nosso território, a nossa nação, para ajudar grupos terroristas. Então, para ele, assim, se eu tenho o direito de ajudar grupos terroristas, se os Estados Unidos não gostam disso, ele está afetando a nossa soberania. E coloca mais uma vez o Brasil em rota de colisão. Só que tem um problema. Na União Europeia, o Irã também é visto como um país terrorista. Um país onde um grupo terrorista deu um golpe em 79, eu acho, e tomou o poder da nação. Então, ao lutar contra os Estados Unidos, ele está se afastando da União Europeia, de todo o mercado internacional, dos principais países do mundo e cada vez mais se afundando naquele grupo de países autoritários e ditaduras. Tudo é um caso pensado. Lula quer incendiar o Brasil desde que ele possa governar sobre as cinzas. E esse é um caso clássico. Ao receber esse navio, ele está mandando uma mensagem, bate mais porque tá bom para mim. Só que quem recebe essas pauladas, quem tem a sua vida prejudicada, somos nós. Nós, por mais tarifas, por mais sanções. Em breve nós veremos aí multas para os bancos que estão protegendo o violador de direitos humanos, que foi sancionado pela Global Magnitsky. É impressionante. E a economia no mesmo caminho.
Tá? Eu vou até fazer um vídeo hoje, a economia que eles falam, né, e eles estão gastando bilhões para manipular a opinião pública de que a economia tá boa, como se o povo não fosse no supermercado fazer compra. A economia também do ano que vem, cara, não tem dinheiro para comprar livros das nossas crianças nas escolas, mas tem milhões e milhões para fazer propaganda do governo. Mais uma vez, Lula conseguiu de vez agora, ele enterrou o diálogo com os Estados Unidos. Deixa Deus sonhar em ti. Fala, meu pessoal, passou até uma musiquinha aí top. Estamos aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Vamos dar uma lidinha aqui. Deixa eu ver se só tá. Trump anuncia que Israel e Hamas firmaram acordo inicial de paz e já assinaram os primeiros termos. O presidente dos Estados Unidos afirma que todos os reféns serão libertados a qualquer momento e que Israel se compromete a retirar as tropas para alinhar acordo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acaba de anunciar que Israel e o grupo de terroristas Hamas chegaram a um acordo sobre o plano de paz. Segundo ele, ambas as partes assinaram o primeiro pacto do acordo referente às guerras na faixa de Gaza, marcando um avanço significativo nas tratativas para encerrar o conflito. Anúncio feito agora há pouco por meio de um comunicado oficial divulgado pela Casa Branca. O chefe norte-americano também afirmou que pretende visitar o Oriente Médio caso as negociações avancem, sugerindo ainda que a previsão exclusiva de uma viagem ao Egito nos próximos dias. Matéria em atualização. Então é isso, pessoal. Matéria em atualização é que tá terminando de postar. Israel aí. Baixa em Brasília, União e Caiado abrem processo de expulsão contra quem continuar com Lula. PPP de Nogueira só afasta. Ministro do Esporte perde vice-presidente nacional. O comando do Partido do Maranhão. O Executivo Nacional do União Brasil decidiu nesta quarta-feira, dia 8, que o afastamento imediato do ministro do Turismo Celso Fabiano do União Brasil de suas funções executivas no direito nacional. A reunião também aprovou a intervenção no direito estadual do Pará sob o comando de Fabiano. Foi aberto o processo de expulsão encaminhado ao Conselho de Ética, que terá 60 dias para liberar e devolver ao parecer executivo do partido. Até lá, Fabiano segue afiliado em legenda, mas sem poder de atuação interna. O caso está ligado ao desembarque do Partido Progressista no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. As medidas tomadas contra o Fabiano têm efeito limitado para a vida política dos ministros. Os ministros haviam colocado o cargo à disposição em setembro, mas aceitou o pedido de Lula para permanecer na função até incluir entregas ligadas ao COP30, marcado para Belém em 2025. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Não se esqueçam do seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você ser notificado de todos os vídeos. Se você não comentou, comenta aí, que é muito importante para esse vídeo conseguir chegar para mais pessoas. Muito obrigado a todos e até a próxima.